Paz do Senhor, meus irmãos. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder estar aqui. O Julinho sabe assim que eu sempre tive um desejo de um dia estar aqui, um dia estar ministrando para os jovens. Outrora eu já fui vice-líder, assim como o Julinho é, de uma juventude da Brasil para Cristo lá do Pisa. Então a gente trabalhou bastante, né, com essa área da juventude. E eu queria ter essa oportunidade de poder estar aqui, de poder estar falando, né, com essa juventude aí que tem enfrentado lutas terríveis. Mas eu creio que essa é uma geração vencedora, irmãos. Eu acredito que nós vivemos aí os últimos tempos. E se há alguém que precisa fazer alguma coisa, esse alguém somos nós. Somos vocês, é a gente, né? Então, essa é a geração. Eu creio assim pelos sinais que a Bíblia nos mostra, os sinais que a gente tem visto, que nós vivemos o último tempo, a última geração. Sim, eu tenho acompanhado várias ministrações de pessoas que afirmam isso, e quando você começa a buscar o que eles ministram dentro da Bíblia, né? A Bíblia fala que a gente não sabe o dia e a hora. É nítido, é fato e é concreto, está escrito. Mas Deus também nos deu sinais da volta. E se a gente parar para analisar, esses sinais têm acontecido no nosso tempo, no nosso convívio. Então a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar realmente aí pautado na palavra para não ser ceifado, né? Quantos são ceifados? Quantos que de repente dormiram e hoje não acordaram? Quanto será que vai dormir e amanhã não vai acordar, né? E infelizmente a gente sabe que muitos desses estão indo sem conhecer a Deus, sem ter uma experiência com Deus. Quem trouxe a Bíblia, eu queria convidar vocês a abrir no livro de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover das águas. Porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso, ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Eu não posso, Senhor, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a sua maca e começou a caminhar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, aqui está a tua palavra. Deus, essa palavra não é minha, essa palavra é sua. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que primeiramente, Senhor, o Senhor venha ministrar a minha vida, que aquilo que sair da minha boca, Senhor, venha do teu reino. Eis-me aqui, me usa, me capacita, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem assim, é uma passagem particularmente uma das mais lindas que eu acho na Bíblia, assim. É uma passagem que cada vez que eu a leio, cada vez que eu a ministro, cada vez que eu sou ministrado através dessa palavra, assim, eu me alegro, assim. É a passagem bíblica que realmente me encanta. Me encanta, assim, pelos detalhes simples dessa palavra, né? Se a gente for parar para imaginar uma pessoa paralítica, 38 anos. Irmãos, 38 anos é muitos anos. Se a gente for pegar a média de idade de vocês aqui, talvez nós estamos falando na faixa de 18, 20, 22. E olha o quanto vocês já viveram. Olha o quanto você já fez. E ainda talvez você vai ter que viver mais o dobro para chegar nesses 38 anos. Eu tenho 35 anos. E se eu parar para analisar o que eu vivi e ainda não alcancei os 38 anos,
que essa pessoa ficou paralítica. E aí quando a gente começa a analisar, você ficar 38 anos paralítico, e a Bíblia relata que ele ia, a Bíblia relata que várias vezes, ela não relata se ele foi durante 38 anos a esse tanque, mas ela relata que ele tentou muitas vezes. Então essa passagem lá, ela diz no tanque de Betesda, que certa hora descia um anjo do Senhor sobre esse tanque, e ele agitava a água, ele fazia um barulho, e a primeira pessoa que pulasse nessa água, era sarada de imediato. Se fosse cego ele via, se fosse coxo ele andava, se fosse paralítico ele saía curado. Então Jesus, quando ele ia para uma festa judaica, ele desviou o seu caminho e foi para esse tanque. E quando ele chegou nesse tanque, ele se deparou com esse homem, que fazia 38 anos. Meu irmão, 38 anos ele insistindo. Quantas vezes eu já desistiu? 1, 2 vezes. Com uma dificuldade, com uma situação, simplesmente a gente pega e desiste. Então, eu acho que é isso que me encanta, assim, de ver a persistência, a insistência desse homem, 38 anos insistindo. E aí você começa a imaginar que o anjo do Senhor descia e fazia um barulho, né? Fazia um barulho, ele agitava essa água, emitia um barulho, e ali as pessoas pulavam para serem curadas. E aí se a gente de remeter isso aí para o nosso tempo de hoje, quantas pessoas têm abandonado a sua fé, quantas pessoas têm abandonado o seu meio, o seu convívio, para ir atrás de barulho, ir atrás de um pregador que faz e acontece, para ir atrás de uma banda, que é a banda que faz e acontece, então assim, quantas pessoas, agora eu estou falando de cristãos, quantos cristãos têm saído do seu berço, do seu lar, da sua casa, do meio da sua juventude, para ir simplesmente atrás de um barulho, enquanto que a palavra de Deus nos diz, nessa mesma passagem, que mostrou, Jesus chegou para esse homem e falou, você não precisa mais pular, você está curado, pega a tua cama e anda. Ou seja, muitas das vezes a gente sai do nosso lugar, do nosso convívio, aqui de onde eu estou agora, talvez para ir numa igreja tal, onde, irmãos, eu não estou aqui proibindo, não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado, longe disso, não estou aqui para julgar nem para apontar, mas eu estou dizendo que a gente não tem que ir atrás de barulho, a gente não tem que ir atrás de uma água que está sendo agitada, a gente tem que ir atrás de Jesus. Esse homem teve a sua vida mudada, não quando o anjo agitou a água, mas quando ele se encontrou com Jesus. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus mudou a vida dele, Jesus mudou toda a sua história, e a história dele hoje está perpetuada aqui para a gente poder ler, usufruir e aprender dela, né? Então assim, eu queria destacar para vocês primeiro essa questão do barulho, a gente ir atrás desse barulho, ir atrás de tantas coisas que acontecem, né? A gente sai daqui para ir lá para ver, irmãos, talvez Deus nos quer aqui, talvez o melhor de Deus está aqui, está nesse altar. Esse altar é a tua casa, esse altar é a tua escola, é ali que Deus quer que você esteja, é ali que Deus quer que você faça a diferença. Então de repente você não tem que ficar se desdobrando para estar em outros lugares. Outra situação é quando a gente para imaginar, irmãos, esses 38 anos. Se você parar, quantas vezes você teve uma dor, né? Uma dor de dente, uma dor de ouvido, uma dor de cabeça, e como nós seres humanos murmuramos, como a gente reclama, como a gente, nossa, a minha esposa está aqui, ela tá me vendo, ela até fala que a gente não nasceu para sentir dor, e eu sou mais ainda, né? Porque reclama e acha ruim, e aí a gente reclama de uma dorzinha, né, Juninho, quando vai jogar uma bola, estou com o pé doendo, não posso jogar bola, e você reclama e aí você para ler essa passagem e você se depara com uma pessoa que por 38 anos ela buscou a cura, ela buscou a mudança, ela não se conformou com aquilo que ela estava vivendo, ela não se conformou com aquilo que ela estava passando. Gente, se a gente parar para olhar no nosso meio, eu tenho um familiar meu que é paralítico, eu vejo assim a desistência na cara dele, sabe? Eu vejo assim o sofrimento, mas eu vejo que ele desistiu, assim, ele desiste da vida.
e você se depara com uma pessoa que por 38 anos ela está ali insistindo, ela está ali buscando. Se fosse eu, se fosse você, será que a gente teria, né, essa persistência? Será que você estaria andando? Sabe por quanto tempo? Irmãos, hoje nós temos a cadeira de roda, hoje a gente tem a roda que circula num pneu, a gente tem asfalto que anda com facilidade. E nessa época, como que era? Né? Como que era? Não existia cadeira de roda. A Bíblia fala que ele estava sobre uma maca, né? E agora eu quero entrar no ponto principal. Se ele estava numa maca, e essa maca, a gente deduz que não havia roda, irmãos, ele precisava de alguém que levasse ele. Ele precisava de alguém que levasse ele até o tanque de Betesda. Ele não conseguia ir sozinho. A Bíblia fala que ele era um paralítico. E é nesse sentido, é nessa posição que eu quero que vocês se atentem. Imaginemos eu e você, que outra hora nós poderíamos ser esse irmão, que pega esse paralítico e anda, sabe Deus por quanto tempo, a Bíblia não relata, e leva esse tanque de Betesda. E talvez essa pessoa que auxiliou, não sei se era uma, se era duas, se era três, se era quatro, talvez essa pessoa que auxiliou, muito provavelmente auxiliou mais de uma vez. Talvez estava com ele durante esses 38 anos, levando ele a esse tanque de Betesda. Imaginemos que fosse nós. E simplesmente a gente acordou de mau humor, acordou cansado e falou: hoje eu não vou. Hoje eu não vou levar esse abençoado, esse paralítico lá nesse tanque de Betesda. Ele nunca consegue pular. Toda vez que ele vai pular, o cego chega antes dele, o coxo chega antes dele, nunca ele consegue pular. Estou perdendo meu tempo em levar esse abençoado lá, então eu não vou. E talvez nesse dia, fosse o dia que ele fosse ter um encontro com Jesus. E Jesus curaria ele, e Jesus transformaria a vida dele. Meus irmãos, não é difícil a gente imaginar a dificuldade que é você ajudar, que é você servir, que é você auxiliar. Agora, como é prazeroso, Eu falo para vocês assim, de boca cheia assim, porque Deus me deu um dom dentro de mim, que é o dom de querer ajudar. Eu sou uma pessoa que particularmente eu gosto muito de ajudar. Meu negócio é ajudar, meu negócio é servir. Eu nasci para isso, é isso que eu tenho me colocado na mão de Deus. É poder fazer alguma coisa para alguém, sabe? Até estava comentando com o Julinho, uma situação que me aconteceu agora. Nós estamos falando há 30 minutos atrás. Ontem à tarde, quando eu cheguei em casa, até nem deu tempo de comentar com a minha esposa, tinha uma mensagem no meu WhatsApp, de uma pessoa, com um código de 021, dizendo: oi, boa tarde. E aí eu vi aquela mensagem, aí tinha foto, era um rapaz, né, aparentemente novo, e eu pensei na hora, eu falei: nossa, deve ser algum trote, deve ser esses caras que ficam em cadeia, mandando mensagem para os outros. Eu já imaginei alguma coisa desse tipo. Confesso para vocês que eu imaginei alguma coisa desse tipo. Eu não vou responder, não sei quem é, né? Não sei do que se trata. Se for alguém que mandou uma mensagem enganada, não vai me mandar mais. Se for alguém que quer realmente falar comigo, ele vai insistir e aí eu dou o retorno, né? E agora nós voltamos do futebol e eu estava me aprontando para vir para cá. E aí eu fui orar, né? O Espírito Santo me incomodou a ir orar. Eu fechei a porta, apaguei a luz e comecei a orar por essa ministração, pelas vidas que estariam aqui. E eu falei para Deus nessa oração, falei: Senhor, eu só quero ser usado por Ti. Eu só quero poder ser a resposta de oração de alguém. Então o Senhor me usa naquele lugar. E eu comecei a falar com Deus. Terminada essa oração, eu peguei meu telefone e aí tinha uma nova mensagem desse irmão, dessa pessoa. E nessa mensagem próxima agora ele me falou assim: a paz do Senhor, meu irmão. Eu queria que você orasse por mim, eu estou precisando de oração. Aí eu já mudou. Falei: opa. E na hora eu me cerquei de dúvidas, eu falei: meu Deus, 021 é Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma pessoa do Rio de Janeiro, eu não tenho contato mais com pessoas de lá. E como que ele sabe que eu sou crente, como que ele me pede oração? E assim, por minutos assim, eu comecei a pensar, matutar, calcular, mas já prontamente eu respondi ele. Falei: a paz do Senhor, meu irmão. Eu não sei o que está te acontecendo, escrevi na mensagem, mas eu quero orar com você e orar por você. Aí eu perguntei para ele de onde ele tinha pegado o meu contato, e aí ele mandou um áudio para mim. Aí nesse áudio dele, está até no meu celular ali, ele fala que
Na verdade, ele é de Minas Gerais, ele está no Rio de Janeiro, a trabalho com a esposa. E no Rio de Janeiro, ele não conseguiu nenhuma igreja que ele se sentisse confortável. Ele foi em algumas igrejas e as pessoas não deram a ele um acompanhamento no momento de necessidade. Ao que eu entendi, houve uma situação, provavelmente de um adultério, partindo da esposa para com ele. E ele também já adulterou com outra pessoa após essa situação. E ele está perdido. Ele falou na mensagem assim, estou perdido. Estou numa situação aqui, numa cidade que eu não conheço ninguém. Não consigo me aproximar de ninguém. As pessoas que eu me aproximei não me deram nenhum retorno, não me deram nenhum auxílio. E eu estou desesperado. Eu só preciso de uma oração. E quando eu terminei de ouvir esse áudio, que eu estava pensando o que eu ia falar para ele, de que forma que eu ia abordar, de que forma que eu ia tentar ser um canal de bênção para a vida dele, ele me ligou via WhatsApp. E aí eu atendi rapidamente a ligação e ele começou a falar, e ele começou a explicar toda a situação dele, de onde ele veio, o que ele estava passando, o que estava acontecendo. E eu falei para ele, meu irmão, eu sinto que você precisa falar, e eu queria muito poder te ouvir, só que agora são 8h40, eu tenho um compromisso de estar ministrando num culto, e começa às 9 horas, então eu preciso ir para esse culto, né? Ele falou, não irmão, pode ir tranquilo, vá em paz, né? Só de falar com você, só de você me ouvir, eu já fiquei mais tranquilo. Eu falei, não, mas eu preciso orar com você. Eu falei, olha, eu não te conheço, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei aonde você está agora, mas eu queria que você colocasse o telefone no Viva Voz, eu quero orar por você. E ali eu fiz uma oração com ele, uma oração não muito extensa. E terminada essa oração, que eu comecei a falar com ele assim, eu senti na voz dele que ele estava emocionado. Por que eu estou contando isso para vocês? Meu irmão, isso que aconteceu comigo agora, assim, foi uma experiência muito boa, assim, uma experiência muito, muito grandiosa. É você poder orar por alguém, você poder saber, porque eu creio, e vocês também creem, num Deus vivo, num Deus que cura, que alcança, que liberta. Eu creio que a vida dele pode ter sido mudada, não pela minha oração, mas porque Deus entrou no negócio, Deus entrou no controle. Ele falou que pegou o meu contato via Facebook, mas no Facebook não tem nem nada de telefone, né? Tem. Então ele pegou lá no Facebook, lá, não sei porquê, e me ligou. Quer dizer, poderia ter ligado para a Nádia, não sei se a Nádia, por ser homem, talvez não atenderia ele, mas eu pude orar por ele. E depois eu notei que a voz dele assim ficou muito emocionada. Ele agradeceu muito. Ele falou, meu irmão, você não faz ideia como fez diferença essa oração que você me fez. E ele me pediu autorização para continuar trocando mensagens, para que eu continuasse auxiliando. Eu falei, meu irmão, eu estou no Paraná, você está no Rio de Janeiro. A única forma de eu te abençoar à distância é a minha oração. Eu não tenho muito mais o que fazer por você, não nesse momento, né? Ele falou, irmão, tudo que hoje eu preciso realmente é de oração. Isso que aconteceu agora, antes de vir para cá, só veio a reforçar aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para ministrar para vocês. Meus irmãos, Deus nos dá a oportunidade hoje de sermos a resposta de oração na vida de alguém. Certa vez agora eu ouvi essa palavra, resposta de oração. E na hora que eu ouvi alguém ministrando sobre isso, eu não me atentei muito a essa palavra. Resposta de oração, resposta de oração, resposta de oração. E depois eu comecei a pensar. Eu me batizei em 2000. Eu fiquei desviado durante 10 anos. Esses 10 anos, o diabo sapateou na minha vida. Um dia eu quero talvez ter a oportunidade de contar um pouco desse testemunho para vocês. Mas a minha mãe, quando eu me batizei, pouco tempo depois ela se batizou também. E a minha mãe orou por muito tempo por mim, para que eu voltasse para os caminhos de Jesus. Eu não conheço todos aqui, mas eu creio que a maioria que está aqui é fruto da oração de alguém. Talvez você é fruto da oração da tua mãe, do teu irmão, do teu pastor, de alguém. Então assim, nós temos, meus irmãos, a obrigação, isso é obrigação, de sermos a resposta de oração na vida de alguém. Essas pessoas que carregaram esse paralítico e levaram ele até lá, eles foram a resposta de oração desse paralítico. Meus irmãos, se nesse dia eles simplesmente resolvessem não ir, não levar, eles
tirariam a possibilidade, a oportunidade dessa vida ser mudada. E aí, se a gente parar para pensar, hoje, quantas pessoas passam por nós e a gente não faz nada? A gente não se atenta. Hoje nós vivemos num mundo muito tecnológico, muito distante, né? Hoje, você vê, se a gente pegar de 5 anos para cá, hoje ninguém sequer anda de cabeça erguida. Se você vai em qualquer lugar, a pessoa está no celular. Eu sou assim. Você talvez é assim. Então, isso nos tira a possibilidade de olhar no olho. Isso nos tira a possibilidade de ver, de olhar, e você talvez vê uma pessoa chorando. Talvez são pessoas que estão passando do nosso lado, chorando. E aí a gente, olhando para o celular, a gente não consegue olhar e sequer perguntar: o que está acontecendo? Será que eu posso fazer alguma coisa para você? Será que eu posso pelo menos orar por você? Então, isso tem acontecido nos nossos dias. O Julinho pôs um desafio, meus irmãos, para a gente convidar alguém a estar aqui nesse próximo culto. Aí está a oportunidade de você ser a resposta de oração na vida de alguém. A gente tem essa obrigação. A gente não pode simplesmente receber de Deus, absorver e guardar. A gente tem que multiplicar. Nós temos que somar no reino de Deus. E a oportunidade nossa de somar é essa. Irmãos, hoje é sábado. Se a gente for parar para imaginar, quantos jovens hoje estão perdidos no mundo? Quantas pessoas estão agora se preparando para ir para a balada? Como outrora eu fui, como talvez algum de vocês foram. Quantas pessoas agora estão nos mocós, usando droga? Quantas pessoas estão indo para as ruas se prostituir? Quantas pessoas nesse momento agora, tem um encontro marcado com um grupo de amigos em um barzinho, simplesmente para beber, simplesmente talvez para se drogar? Quantas meninas, quantos meninos estão saindo de casa agora para ter relações sexuais, para viver uma vida de prostituição? Meus irmãos, era para essa igreja que está cheia. E talvez hoje ela não está cheia, porque eu e você não temos feito aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos. Então, nós temos essa obrigação. Eu entendo dessa forma. Obrigação é uma palavra forte. Obrigado, eu sou obrigado. Irmãos, nós temos. Porque você tem a sua vida. Se você está hoje aqui, é porque tem pessoas orando por você. Tem pessoas hoje orando por mim, para que eu esteja aqui com esse microfone na mão, falando com vocês. Seja o meu pastor, a minha pastora, a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, meus irmãos. Tem pessoas orando por mim, tem pessoas orando por você. Então nós temos essa obrigação de orar, de ser canal de bênção, de ser a resposta de oração. Eu fico assim, eu fiquei maravilhado, essa é a palavra, quando esse jovem falou para mim assim: a tua oração, a tua disponibilidade de me ouvir fez a diferença na minha vida. Irmãos, eu estou falando para vocês de uma coisa que aconteceu agora, há menos de 1 hora atrás, e eu estou aqui falando para vocês. Então assim, essa sensação que eu tive de você saber que você pôde fazer o bem para alguém, que você pôde estender a mão, ser um canal de bênção, ser um abençoador, eu profetizo que você vai ter essa semana, sabe? Eu profetizo que você vai ter oportunidade essa semana de viver uma situação onde você vai poder ser a resposta de oração na vida de alguém. Irmãos, resposta na oração da vida de alguém, isso a gente tem essa oportunidade o tempo todo. Talvez quando você sair daqui e você pegar o teu carro, a tua moto ou o ônibus para você ir, talvez você, quando dobrar aquela esquina, você vai ter uma pessoa que está talvez com um carro parado, vamos imaginar, e essa pessoa está ali. Deus, manda alguém para me ajudar. E você simplesmente passa direto e toma o teu caminho. Ali é a oportunidade de você ser. É isso que eu quero que vocês entendam, o significado da resposta de oração. Não é só a questão evangelizar. A gente evangeliza com atos, a gente evangeliza com gestos, a gente evangeliza com o nosso testemunho, mas também a gente evangeliza com atitudes. Sabe, você poder ser um abençoador, é você estar dentro de um ônibus, para quem vai de ônibus, você poder ceder o seu lugar. Sabe, talvez aquela pessoa está ali de pé, segurando naquele corrimão, desmaiando. E ela está falando: Deus, me dá um lugar. Me abençoa com um lugar. E o Espírito Santo vem e fala para você: dá um lugar para ela. E aí você fala o quê? Trabalhei o dia inteiro igual a ela. Por que eu tenho que dar um lugar para ela?
E aí você perdeu a oportunidade de ser a resposta de oração na vida de alguém. Então assim, essa é uma palavra assim, que mexe muito comigo. Que é você poder ajudar. Eu vivi uma infância muito difícil. Muito difícil. Dificuldade financeira, emocional. E eu precisei ser abençoado. Muito, mas muito, mas muito, por muita gente. Então, a minha vida hoje, estando casado, tendo os meus filhos, eu sinto que eu tenho a obrigação de ser um abençoador, de abençoar, de ser um canal de bênção na vida de alguém. Eu ainda não entendi de que forma exatamente que Deus quer que eu seja esse canal de bênção. Eu ainda não entendi. Só que tem um detalhe. Como eu não entendi, eu tenho a obrigação de fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. Então, hoje eu vivo a minha vida tentando abençoar da forma que eu vejo, que eu entendo, eu vou. Se eu vejo uma pessoa no semáforo pedindo dinheiro, eu dou. Às vezes algumas pessoas me questionam: mas como que você dá? Você está vendo que ele vai usar droga? Eu falo: irmão, eu não sou um julgador. Eu tenho que ser um abençoador. O que ele vai fazer com essas 3 moedas, 2, 5 reais, 10 reais que eu vou dar para ele, é ele. Outra hora eu tive no lugar dele. E eu não era um usuário de droga. Só que muitas pessoas me apontaram como sendo um usuário de drogas. Eu me lembro de fatos assim que minha mãe, como eu era o irmão mais velho de 7 irmãos, minha mãe falava, Marquinhos, você precisa sair. Você precisa trazer 5, 7 reais para a gente comprar leite para amanhã. Então você só me volta quando você tiver 7 reais. E eu saía. E eu me lembro assim de que quando eu saía, e eu ia ou para semáforo, ou ia pedir de alguma forma, eu ficava imaginando. Eu falava: Deus, manda um que já me dá esses 10 reais que eu quero ir embora. Eu tinha muita vergonha, mas a necessidade era aquela, eu tinha que fazer aquilo ali. Então eu sempre orava assim, mesmo não sendo evangélico: Deus, me manda um que já me dá isso aí que eu quero ir embora. E quantas pessoas passaram por mim e talvez me julgou: não vou dar 2 reais para ele, porque ele vai usar droga. Não vou dar 2 reais para ele, porque ele vai vender, ele vai, sei lá, fazer qualquer coisa. E eu não ia, eu ia só levar para minha casa. E eu dou hoje algumas moedas, o que eu tiver no carro, a minha esposa é testemunha, eu dou. E às vezes eu tenho a certeza de que ele vai usar droga. Porque você está vendo ali, você consegue identificar que a pessoa está numa situação. Mas irmãos, eu não sou um julgador. A minha obrigação é ser um abençoador. Então, é isso que eu procuro fazer. É isso que eu queria nessa noite passar para vocês. Sabe? Quando eu orava para vir para cá, antes de eu atender a ligação desses irmãos, o Espírito Santo me falava. E na minha oração eu falava: Deus, eu quero ir lá e eu quero falar. Não me importa se vai ter 2, se vai ter 10, se vai ter 20. Mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, que eu ouvi do nosso pastor. Não se incomode com o que eu estou falando, e talvez fosse bom que tivesse essa igreja cheia. Eu estou falando porque Deus quer que você ouça. Porque se Deus quisesse que aquela pessoa que você imaginou ouvisse, ela estaria aqui. Então, hoje é sua, é minha, é nossa obrigação sermos resposta de oração. Talvez com a sua oração, com a minha oração, com o desafio que o Julinho fez, aí sim, semana que vem talvez a gente enche esse hall, depois a gente enche esse, e daqui a pouco a gente vai estar saqueando o inferno. Porque isso chama-se saquear o inferno. É você tirar quem está lá e trazer para cá. Se nós entendemos que aqui é o melhor lugar, que esse é o melhor caminho, então nós temos a obrigação de pegar quem está lá e trazer para cá. A gente não pode ver os nossos amigos, os nossos familiares se perdendo e simplesmente não fazer nada. A gente tem que ser resposta de oração. Porque, meus irmãos, eu me lembro de quando eu tive desviado. Mesmo estando desviado, mesmo estando numa gandaia total, eu por muitas vezes, eu orava: Deus, eu preciso sair desse caminho. Deus, me tira desse lugar. E eu orava de manhã, quando era noite, balada. No outro dia eu orava de novo: Deus, eu preciso parar com essa vida. Eu preciso mudar de vida. E aí eu alcancei pessoas. Pessoas me alcançaram. Ou seja, pessoas foram resposta da minha oração. Porque eu pedia, mas eu não tinha força para sair sozinho. Assim como esse paraplégico. Ele queria ser curado. Ele pedia para ser curado.
Só que ele não conseguia sozinho. Ele precisava do quê? De pessoas, respostas de oração. Ele precisava de abençoadores, que pegava ele e levava naquele tanque, que acreditava o sonho dele, que sonhava o que ele sonhava. Então, ele precisou de pessoas. Hoje, talvez vocês, nós somos essas pessoas. Então, meu irmão, não deixa passar essa oportunidade, sabe? Eu tenho falado muito com a minha filha que para ela ser luz. Eu falo muito para ela, falei, Maria, você tem que ser luz. Aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. As pessoas têm que se espelhar com você. Tem que seguir o seu exemplo. Você não tem que seguir o exemplo das pessoas. Ah, porque o fulano bebe, porque o fulano faz isso, faz aquilo. Não. Você tem que mostrar que você é diferente. E as pessoas têm que ver em você diferente. E as pessoas têm que ver a diferença em você e querer viver essa diferença. Então não seja influenciada, seja influenciável. Então nós temos essa obrigação, meus irmãos. Hoje nós somos uns crentes evangélicos, né? A Maria até fala muito, nós somos gospel, né? E só do nosso jeito, só a hora que nós queremos, só aonde nós queremos. Então, eu estou aqui no altar com o microfone, eu sou um baita crente. E aí eu saio daqui, vou jogar bola, e chega lá eu toco o terror. Então, é hora da gente mudar. A gente precisa mudar. O nosso testemunho tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser resposta de oração na vida de alguém. Meus irmãos, eu emendo no desafio do Juninho, sabe? Se proponham a essa semana serem resposta de oração na vida de alguém. Talvez você está passando do lado de um jovem. Talvez você está passando do lado do teu irmão, do seu primo, do seu tio, não sei. E ele está clamando. E ele está pedindo uma ajuda. E você está passando desatento. E você está passando cego. Talvez olhando para o WhatsApp, né? E você não está tendo a oportunidade de ver que ele está clamando, que ele está pedindo a tua ajuda. Então seja a ajuda dessa pessoa. Ajuda, sabe? Ajuda esse ministério. Esse ministério que eu digo não é a Igreja Brasil para Cristo, é o ministério de Deus. Nós não podemos ver tantos jovens perdendo a sua vida sem terem um encontro com Deus, sem terem as suas vidas mudadas. A gente não pode. A gente tem que querer fazer a diferença na vida dessas pessoas. A gente tem que pelo menos querer dar oportunidade. Olha, existe um Deus, existe um Jesus que cura, que muda, que transforma. É esse aqui, ó. Você quer? Não, não quero. Então tá bom. Segue abençoado. Não, eu quero, então você vem para cá. Então você tem que pelo menos dar essa oportunidade. Amém? Essa era a palavra que Deus pediu para que eu falasse para vocês. E eu sou muito grato por estar aqui, por estar diante de vocês. É uma honra, é um privilégio realmente muito grande. Sou muito grato por essa oportunidade. Sou muito grato pela vida de vocês que estão aqui nessa noite. Eu creio assim que essa palavra, se você de repente não entendeu ela agora, se você não se atentou a ela agora, a minha oração é que essa palavra ela venha bater no teu coração, bater durante essa semana. E você vai ser a resposta de oração na vida de alguém. E você vai ter essa oportunidade. E você vai ver o quão bom é você olhar para uma pessoa com um olhar de gratidão. Essa pessoa que você poder estender a mão. Gente, é muito bom. Isso é muito bom. Eu oro, eu clamo para que você tenha essa experiência. Essa semana. Ainda essa semana você vai ter essa experiência. E você vai se lembrar. Nossa, Marquinhos realmente falou. E eu estou tendo essa experiência. E é muito bom. Então, não perca a oportunidade não, meu irmão. Seja atento, ande de cabeça erguida. Olhe para os lados, olhe para cima, olhe para baixo. Talvez tenha alguém precisando da sua ajuda. Amém? Queria convidar vocês a se levantar. Vamos fazer uma oração junto. O Espírito Santo me incomoda a clamar por estes jovens, gente. Se eu colocasse vocês agora todos em uma van, em um ônibus agora, e a gente saísse por essa Londrina, e saísse andando só na nossa Saúl Euquinde aqui. Quantas pessoas estão nos deleites da carne, do vício? Quantas pessoas estão servindo a Baal? E nós temos a obrigação, meus irmãos, de oferecer um Deus para ela. Então eu queria convidar vocês, nessa noite, que a gente levantasse um clamor por essa juventude. Sabe, como é bom falar para jovem, como é bom ver esse olhar do jovem, esse olhar desafiador, esse olhar revigorante. Mas a gente também tem que usar este olhar, essa revigoração. Nós temos força. Eu me coloco como jovem também. Sei que eu já passei um pouco da idade,
mas eu sou jovem, como o Juninho, como todo mundo aqui. Então nós temos feito isso, e eu convido vocês a fazer isso também. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos estender um clamor a cada pessoa que agora de repente está numa boca, sabe Deus aonde está, a gente possa estar alcançando eles com a nossa oração. Amém? Deus Pai querido, em nome de Jesus, Pai, aqui estão estas vidas. Pai, eu quero primeiramente, Deus, te glorificar, te agradecer, Senhor, te agradecer porque eles estão aqui. Quantos são os lugares que eles poderiam estar nessa noite, mas o Senhor separou essa hora, este momento, Senhor, para estarmos aqui e juntos nos alimentarmos da Tua palavra. Mas Pai, nós não podemos, Deus, viver de uma forma, Senhor, sobressaliente, Senhor. Não olharmos, Deus, aquilo que tem acontecido ao nosso derredor. Quantas são as vidas, Pai, que estão se perdendo. Quantas são as vidas, Pai, que outrora estava aqui e hoje não estão mais. Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha fé, a fé de cada um aqui nesta noite, Pai, e te peço, Deus, que o Senhor venha alcançar estas vidas, que o Senhor possa, Senhor, estar enviando os teus anjos, Pai, com espadas de fogo, preparado para lutar, para batalhar, para guerrilhar por estas vidas. Pai, em nome de Jesus, aonde esses jovens estiverem, se estiverem numa balada, num bar, ou mesmo na frente de uma televisão, que eles possam estar sentindo o toque do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que toda maldição, que toda obra contrária, que tudo que o diabo tentou contra esta vida, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa estar dando livramento de morte agora, Senhor. Talvez tem vidas agora que estão com a faca, com a arma apontada para si. Deus, que o Senhor possa estar dando livramento agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda maldição, que toda pedra de tropeço, que toda obra de atrapalho, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, este ministério. Abençoa, Senhor, a vida do Julinho, do Jefinho, Senhor. Dê a eles, Senhor, ousadia, cada dia mais, sabedoria, cada dia mais, Senhor. Que eles continuem, Senhor, à frente deste trabalho e colhendo, Senhor, o melhor do Senhor para estas vidas. Cobre a vida deles com o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.